Vamos à palavra de Deus, irmãos. Na verdade, não sou eu que vou pregar essa noite. Eu vou dar uma introdução aqui. E hoje vai ser uma noite diferente, você vai ver. Vamos abrir nossas Bíblias? Aleluia. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ver aí uma galeria de homens e mulheres denominados heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Nós vamos estar lendo alguns versículos desse texto, e você pode estar acompanhando na sua Bíblia ou na projeção logo atrás de mim. Então, esse texto, o autor está trazendo uma lista de nomes de pessoas que, por algum motivo ou outro, recebeu uma missão de Deus e se destacou no cumprimento, porque tiveram fé. Pessoas que creram em Deus, pessoas que venceram barreiras, pessoas que lutaram contra tudo e todos para cumprir um propósito de Deus. Muitos aqui que estão relatados e muitos não relatados aqui, foram pessoas que chegaram a morrer em obediência ao Senhor. E o texto ele começa lembrando da vida de Abel, da vida de Enoque. No versículo 7 ele fala sobre Noé, o propósito que Noé teve de construir uma arca. No versículo 17 ele lembra de Abraão, pai de multidões, e que creu no Senhor, mesmo em sua velhice ele teve um filho. E aí no versículo 20 ele fala sobre Isaac, propósito de Isaac. No versículo 21 ele fala sobre Jacó, a missão de Jacó. No versículo 22 fala sobre José e a missão que José teve junto ao povo do Egito. No versículo 24 fala sobre Moisés. Todos heróis, todos homens que se dedicaram à obra do Senhor e cumpriram isso com muita fé. No versículo 29 ele lembra do povo que atravessou o mar vermelho, o povo que atravessou a seco. Eles tiveram fé para fazer isso. E no versículo 31 fala sobre Raabe, aquela prostituta que ofereceu abrigo aos espias, na terra, na cidade de Jericó. Raabe, então, ela foi lembrada por Deus nesse texto. Uma prostituta, mas que teve fé no Senhor, que teve fé no Deus dos inimigos, do povo de Israel. Eu quero ler a partir do versículo 32. Você tem aí a sua Bíblia, acompanhe o texto. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados. E talvez apedrejados aqui seja uma referência a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que foram apedrejados por declararem a verdade do Senhor. Outros foram cerrados ao meio, e provavelmente está fazendo referência ao Isaías, que foi morto no reinado de Manassés. Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós,
para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Heróis da fé, esse é o tema da palavra. É sobre isso que nós queremos falar, é sobre isso que você vai ouvir nessa noite. Quando nós falamos em herói, nós lembramos dos super-heróis. Todo mundo um dia quis ser um super-herói. Todo mundo um dia sonhou com ser alguém com poderes e habilidades especiais, diferentes de todo mundo, dos outros, né? Eu não sei qual super-herói você quis ser, mas eu queria ser o Superman. Eu gostava de poder voar, eu gostava de ser forte, né? E eu queria essa habilidade para mim. Depois que eu cresci, eu percebi que não tinha como ser Superman. Talvez você se desapontou à medida que você cresceu e percebeu que não era possível ser um super-herói. Que isso era uma coisa de gibis, de histórias, de faz de conta. Mas você não será um super-herói, não vai ser um super-herói, mas você pode ser um herói da fé. O herói da fé, querido, não é uma pessoa que tem habilidades extraordinárias, que tem poderes que os outros não têm, que a maioria não tem. Na verdade, são homens e mulheres comuns, que tinham medos, que tinham dúvidas, que tinham receios, mas que andaram e decidiram andar pela fé. Homens que venceram seus próprios paradigmas, numa situação que talvez ninguém ali naquele momento poderia crer que era possível. Se nós olharmos para Noé, num tempo em que não chovia, que não caía água, que não existia barco, provavelmente, aquele homem constrói uma arca enorme, gigantesca. Imagina quanta gozação, quantas pessoas que apontavam o dedo para ele, que ridicularizavam, quantas pessoas que zombaram dele, mas ele decidiu cumprir a missão de Deus. E por que ele decidiu? Porque ele tinha fé no Senhor. Naquela situação, queridos, somente Noé e a família dele foi salva, porque ninguém quis crer em Deus. Ninguém quis crer. Nos olhos da teologia, Noé foi um dos piores profetas da sua época, porque ninguém se converteu, a não ser a família dele. Ninguém se converteu. Mais de 100 anos pregando. Mas ele cumpriu uma missão que Deus deu para ele. Você vai construir uma arca, e eu vou começar uma nova história, uma aliança que eu vou fazer com a sua família. E Noé creu na sua palavra. E nós poderíamos falar, irmãos, de cada um desses personagens. Eles não tinham poderes sobrenaturais. Eles não eram dotados de habilidades diferentes da maioria. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para Abraão, ele era o mais improvável para ser um pai de uma nação inteira, porque ele já era idoso, Sara era estéril, não era possível ter filho, e parece que Deus olha para essas improbabilidades humanas, e fala assim: filho, se você crer, você vai chegar, você consegue. E é essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Se você crê, independente da circunstância, se você tiver fé no Senhor, você vai conseguir, porque é Deus abençoando, é Deus abrindo os caminhos, é Deus fazendo as coisas acontecer por você. Amém, irmãos? Então, nós vemos essas pessoas vivendo isso. Olha só, viver por fé é diferente, na verdade é o oposto a viver por possibilidades e por expectativa. Muitas vezes nós temos expectativa que algo vai acontecer, e a gente trabalha em cima dessa expectativa. Você tem a expectativa que esse ano vai ser diferente, e essa expectativa te dá alegria. Você tem a expectativa que no mês que vem você vai ser empregado, porque a situação não está difícil sem um trabalho, sem uma profissão, né, sem entrar dinheiro para você pagar, cumprir com suas dívidas, com suas contas. Então você tem uma expectativa que algo vai acontecer. A fé vai além das expectativas, porque talvez as expectativas já acabaram,
Talvez a sua perspectiva de mudança já acabou. Talvez a possibilidade de algo acontecer diferente não exista mais. Que não tem nenhuma possibilidade humana para acontecer. Irmãos, é aí que entra a nossa fé. É aí que entra a nossa fé. Contra diagnósticos médicos, contra palavras de amigos, de pessoas. É aí que entra a nossa fé. É por isso que esses homens são lembrados. E o Senhor faz exatamente questão de trazer à nossa memória isso. Porque Deus quer que isso se continue, que tenha continuidade. Esses homens foram usados por Deus naquela época para mudar aquela realidade, para cumprir uma missão, para trazer uma visão, uma direção para aquela população, para aquelas pessoas. Deus levantou aqueles homens e aquelas mulheres, porque Deus tinha um objetivo para eles. Mas Deus não cessou os seus sonhos e as suas promessas para as nossas vidas. Se não cessou os sonhos de Deus, Deus ainda continua desejando ter heróis da fé em nossos dias. Deus ainda continua desejando ter homens e mulheres que, mesmo contra toda a perspectiva, mesmo contra toda a probabilidade, decidiram andar pela fé e obedecer ao Senhor. Queridos, nessa igreja existe um monte de heróis da fé. Pessoas que abriram mão do seu tempo, pessoas que abriram mão de recursos, pessoas que decidiram andar com Deus, custe o que custar. Pessoas que decidiram servir ao Senhor, crendo que Ele que faz a obra. Eu poderia aqui trazer, e num Tadel eu trouxe no ano retrasado, novembro do ano retrasado, eu trouxe uma palavra parecida com essa, e naquela ocasião eu mencionei, eu nomeei algumas pessoas que realmente estão cumprindo o ID de Jesus nesse tempo, e que se Deus escrevesse uma outra Bíblia, certamente eles estariam ali. Pessoas que estão entendendo o porquê estão nesse mundo. Pessoas que estão entendendo o que é servir e obedecer a Deus. Líderes de célula, supervisores, pessoas que estão servindo no ministério como esse, PIB Kids, que vocês acabaram de ver. Trabalhar com criança, misericórdia, longe de mim. Pois é, tem pessoas que falaram assim: eu faço, mesmo não gostando, mas é para Deus e eu vou fazer. Você está entendendo o que é um herói da fé, irmão? O herói da fé, ele sai da sua zona de conforto para cumprir a missão de Deus. O herói da fé, ele sai daquela perspectiva que não é possível ser feito, e ele fala: em Deus vai acontecer. Ele crê. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. É a capacidade de acreditar mesmo sem conseguir ver a possibilidade disso. Mas se Deus está comigo, e se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer, e eu creio nisso. Você crê nisso? Aleluia! Isso é fé. Mas também a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus quer levantar uma geração de heróis da fé. Não é super-heróis. Super-heróis é bem diferente. O super-herói, ele trabalha porque ele tem princípios, né? Segundo os gibis e coisas assim. Ele tem uma missão, eles têm seu ponto fraco também, né? E os heróis também têm seus pontos fracos, não são perfeitos, e a Bíblia não esconde a falha de nenhum deles. Por exemplo, Raabe era uma prostituta, mas ela creu no Senhor e provavelmente teve a sua vida transformada por Ele. Não estamos falando de perfeição, irmãos. Nós estamos falando em andar com Deus. E andar com Deus nos leva a uma vida de transformação.
Andar com Deus nos leva a uma vida de aperfeiçoamento. Agora, isso é um processo do caminho. Isso é um processo. Mas como eu falei, não sou eu que vou pregar. Eu só quis dar uma introdução para aquilo que eu acredito que Deus vai falar nessa noite. Eu quero chamar um dos heróis da fé para mim nessa noite. Uma pessoa que venceu limites, uma pessoa que se superou, pessoa que tinha toda a probabilidade para dizer, olha, não dá, não consigo, não posso, não quero. Todo mundo daria a razão e fala assim, isso mesmo, você não tem condição mesmo, você fica aí. Uma pessoa que se dedicou e se dedica ainda no ministério, mas que é imperfeito como todos nós somos, mas que quer trazer um testemunho para você, que acredita que não é possível, para você que acredita que não é capaz, que não pode, e com muita alegria da igreja, com a salva de palmas, quero chamar o nosso irmão Ângelo, Altamir Ângelo. Povo abençoado de Deus vivo, boa noite, amém. Para mim é um motivo de alegria estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho da minha vida. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui talvez teriam testemunhos maiores que o meu, para estar comentando das gloriosas bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, o privilégio de estar aqui compartilhando com a igreja. Pastor Alessandro que me convidou para estar falando um pouquinho hoje a respeito disso, e é um motivo de muita alegria para mim, porque passei muitos momentos em que muita gente talvez não acreditasse que eu estaria mais aqui hoje. E um dia, em lágrimas, a minha esposa lá no hospital onde eu estava internado, com medo de eu morrer, conversando comigo, eu falei, olha, fica tranquila, eu vou voltar para casa, porque o Espírito Santo de Deus me diz que não é a hora, tenho muito o que fazer ainda. Então, glórias e honras sejam dadas todas ao nosso Deus misericordioso, ao nosso Deus que tudo pode, tudo realiza e tudo transforma. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer minha família que está aqui hoje, além da minha família espiritual. Tenho aqui hoje visitando minhas irmãs, minha filha, meu filho, netos e cunhado, genro, e muitos estão aqui pela primeira vez hoje na igreja e visitando. Em especial, agradecer a minha mãe que está aqui com seus 75 anos de idade. Obrigado, mãe. Eu te amo, você sabe disso. Obrigado pela educação que você me deu e desde criança me ensinou a estar nos caminhos de Deus. Obrigado. Pela primeira vez aqui, minha mãe, que é um exemplo de vida. E eu vou ter que segurar a emoção aqui hoje, né? Então eu gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e fala, olha, Jesus te ama.
Ah, isso. Você pode aplaudir ao Senhor nosso Deus? Bem, meus amados, eu tenho um tempo aqui que eu vou ter que ser bem breve. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, o versículo 13. Mateus 24, 13. Eu também não posso deixar de agradecer a você que esteve orando pela minha vida e continua orando. Olha, que Deus abençoe a vida de toda a igreja, cada um de vocês. Amo cada um. E que Deus venha trazer muitas e muitas bênçãos sobre as suas famílias. E obrigado pelas suas orações também. Mateus 24, 13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem, eu gostaria de destacar aqui duas palavras em especial nesse versículo: perseverança e salvação. Nós, como cristãos, nós estamos aqui em busca, logicamente, de servir a Deus e também da nossa salvação, para quando partirmos, se Jesus não chegar até lá, estarmos na glória junto com o Senhor nosso Deus. Perseverança. O que é perseverar, né? É insistir, persistir, não desanimar em qualquer situação que você tenha, que eu tenho na nossa vida. Buscar a Deus intensamente cada dia mais. E eu quero já te fazer uma pergunta de início, né? Para sua reflexão. Você tem perseverado? Você tem, ou então reclamado, murmurado, por qualquer coisa que talvez aconteça na sua vida? Talvez você tenha pensado já em desistir de servir ao Senhor nosso Deus, por qualquer situação que tenha surgido na sua vida. Hoje, nós, como cristãos, assim como o pastor falou aqui, nos heróis da fé, cada um de nós podemos também ser um herói na fé. Quando nós realmente, né, buscamos a presença de Deus para as nossas vidas, perseverando diante dos problemas e situações, não importa qual seja, não importa. E aí eu te pergunto novamente: você tem perseverado? Eu sempre comento de um grande exemplo na Bíblia, de Jó. Né? Todos conhecem a história de Jó, realidade. Jó, um servo de Deus vivo, perdeu tudo que tinha, ficou doente, e na minha situação, que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, eu sempre me lembrava de Jó. Jó passou por isso e muito mais. Foi perseverante, nunca ele desistiu de servir ao Senhor. E Deus deu a ele muito mais do que ele tinha. Então talvez você esteja passando uma situação hoje que você fale: olha, não está dando mais. Tem murmurado, tem reclamado, às vezes por pouca coisa. Lembre-se, Deus é um Deus de bênçãos, um Deus misericordioso. E aqui diz o seguinte, olha o texto ainda, algo que chama a atenção: a salvação está disponível a todos nós, através da nossa perseverança. Mas o versículo aí diz que aquele, ou seja, quem perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer que nem todos talvez conseguirão a salvação. E eu creio que você que está aqui hoje, você vai, se Jesus não voltar até lá, para a glória de Deus. Amém?
Glória a Deus por isso, né? Mas rapidamente eu preciso voltar um pouquinho, alguns anos, para comentar com você sobre a situação. No ano de 2009, eu passei por alguns problemas de doença, diabetes, que está em mim, mas não é minha, né? Está no meu organismo ainda. Eu oro todos os dias a Deus, a Jesus Cristo, para que eu venha a ser curado disso. Mas enquanto isso não acontece, vamos dando glória a Deus. E aí, eu descobri que tinha diabetes, tive complicações, né? E, para resumir, no ano de 2010, com complicações, tive que fazer amputação na minha perna esquerda, abaixo do joelho. Tive que amputar. O médico, ficamos um tempo tentando contornar a situação, chegou ao ponto que não deu. O médico chegou para mim e falou: olha, nós vamos ter que amputar a sua perna. Já havíamos conversado um pouco sobre isso. Eu falei: doutor, porque toda vez que ele chegava no quarto, na maioria das vezes eu estava lendo a Bíblia, ou lendo algum livro, eu gosto muito de leitura, algum livro relacionado a assuntos espirituais. E aí, ele falou: vamos ter que amputar. Eu falei: doutor, o senhor sabe que primeiro eu confio em Deus, no Senhor, e segundo, eu confio no seu trabalho. Faz o que tem que ser feito e as consequências eu aguento depois. E assim foi feito, né? Deus permitiu isso, assim foi feito. Amputei a perna, abaixo do joelho, perna esquerda, fiquei 1 ano praticamente parado, 10 meses de recuperação, com 10 meses coloquei prótese, 1 ano comecei a caminhar. Fiquei na casa da minha mãe, né? Na época eu vivia sozinho, na casa da minha mãe. Glória a Deus, né? Deu todo suporte. Meu pai que não está mais entre nós, creio eu, está na glória do Senhor, né? E tive todo o apoio necessário, e muito fé em Deus, muita confiança. Passou 1 ano e eu voltei a caminhar novamente e fui trabalhar. Recebi um convite de um trabalho, e aí, como eu estava sozinho, eu sempre orando a Deus para que Deus abrisse as portas, né, para a minha vida, através da cura, através de bênçãos. E Deus então colocou à minha frente minha amada esposa, princesa de Jesus. Vem cá, meu amorzinho, vem aqui. E aí eu conheci a minha esposa, e eu já vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Uma bênção lá, olha que sorriso lindo. Olha só. Aqui, olha, para você ver quando as coisas de Deus são de Deus, aquela porta que Deus abre, ninguém fecha, e quando Deus fecha, também ninguém abre, né? Mas eu conheci a minha esposa, que nós temos 29 anos de diferença. Muita gente fala, mas é coisa de doido, né? Dá certo ou não dá? Dá. Oi. Dá certo. Fale um oi para a igreja. Oi, gente. Ela está envergonhada, está mais nervosa do que eu para falar aqui. Ela estava preocupada. Falei: calma, amor, tranquilo. E aí, Deus me deu essa bênção, né? E nós estamos na presença de Deus até hoje, né? Fica do ladinho aqui, pode ficar. Então, passado o seu ano, nós casamos. E desde lá nós temos enfrentado uma batalha. Fiquei 2 para 3 anos, né? Sem problema nenhum de doença. E aí em 2011, é isso? Que nós casamos. 2013 começou a dar problema no meu pé novamente. Passamos mais uma fase no meu pé direito, devido a complicações do diabetes, tive que fazer uma amputação na metade do meu pé direito. Então, eu tenho prótese na perna esquerda e o pé direito é só metade, né? Devido a complicações do diabetes. Mas, sempre dando honras e glórias a Deus. Nunca questionei Deus, nunca, Senhor, porque disso, só comigo, é comigo, e nada. E aí, contornamos a situação,
preciso falar que no dia da amputação do meu pé direito da metade, eu quase morri. Não estou aqui pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Fui lá praticamente na divisa entre a vida e a morte, né? No dia da cirurgia, você sabe o que é o médico chamando por Jesus, vendo que eu estava morrendo e falando: Jesus, me ajuda. O médico, né? E eu estava ouvindo tudo. Tem uma irmã e um irmão, eu não vou citar nome porque, né, eu nem perguntei se podia citar o nome deles aqui da igreja, que são enfermeiros, e a irmã estava orando por mim, lá na sala de cirurgia, estava lá e o irmão, porque eles viram que eu realmente estava morrendo, né? Essa irmã pegou na minha mão e fez oração, e aí eu senti uma força tremenda, e estou aqui. Até hoje o médico, somos amigos, ele comenta com as pessoas, falou: quase perdi meu amigo na mesa de cirurgia, né? Bom, aí contornada a situação, chegamos ao ano de 2016, passou tudo bem, Deus nos deu muitas bênçãos, e agora no ano de 2017, né, passamos o ano inteiro novamente com problemas de doença. Começou no mês de fevereiro, né, o meu pé novamente deu outro problema, e foi praticamente aí até o mês de outubro, né? Até o mês de outubro, com problemas e complicações no meu pé direito. E aí o que aconteceu? Contornamos a situação, tá beleza, né? Vamos que vamos. Glória a Deus e vamos embora. Em outubro de 2017, o ano passado, eu comecei a sentir dores, né, no abdômen. Fui ao médico, fomos fazer um exame, e aí problema no rim. Porque diabético é assim, né? Tem que cuidar pé, rim e visão. É o que afeta. Então já afetou meus pés, meu rim e minha visão. O olho esquerdo eu só vejo o vulto, o olho direito não é 100%. Mas Deus deixou um ainda, né? Para que eu possa enxergar. E aí problema no rim, no final do ano passado. Fui para Campo Grande, fizemos exames, vários tipos de exames, e a médica então, a doutora falou: olha, você vai ter que fazer hemodiálise. Eu tenho um catéter aqui, ó, no meu peito, onde eu vou toda segunda, quarta e sexta a Campo Grande fazer hemodiálise. Fico 3 horas e meia, 4 horas sentado lá na máquina. Alguém aqui, quem conhece, sabe como que é, ou já passou por isso, está passando. Mas aí eu faço hemodiálise 3 vezes na semana. E a partir daí minha vida mudou muita coisa. Questão de trabalho, e muitas coisas mudaram a partir de então, né? E falei: bom, tem que fazer isso, então vamos fazer. Fui fazendo. Fiz 2 meses, né, mano? 2 meses de hemodiálise. E aí, através do catéter que eu tinha desse lado no pescoço, né? E depois eu vou ter que fazer uma fístula no braço para que faça isso. Esse catéter que estava aqui, surgiu uma bactéria. Uma bactéria que foi na corrente sanguínea, passou pelo coração e se alojou na minha coluna, bem na parte de cima aqui, né, na coluna. E a partir daí eu comecei a sentir muitas dores na coluna, nas costas de um modo geral. E fomos fazer os exames, era tal da bactéria. E aí eu perdi, ficava curvado, tive que internar, fiquei 22 dias internado lá em Campo Grande. A virada do ano nós passamos no hospital, né? Lá internado, agora esse final de ano. E fiquei 22 dias. E essa bactéria então se alojou na minha coluna, e eu perdi noção de equilíbrio para caminhar, né? Então, até 2 semanas atrás, né,
por aí eu estava de cadeira de rodas, com a minha esposa aqui pilotando a cadeira para mim, né? Está de férias do trabalho, volto segunda-feira, mas até aí ela estava me acompanhando em tudo, tanto na hemodiálise como também me ajudando com a cadeira e tudo mais, né? Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, companheira, parceira, para todos os momentos. Então, eu comecei a tomar antibióticos muito fortes, né? Ainda não estou 100% para caminhar sozinho, às vezes, né? Fico me apoiando para que eu possa voltar a caminhar normalmente. Mas já melhorei bastante. Fiquei até alguns dias aí que eu não vim na igreja, pelo fato, sem condições nem de sair de casa, né? E também internado. Então, meus irmãos, ainda estou em recuperação, né? Ainda estou em recuperação. Às vezes eu preciso de ajuda, minha esposa, para me encaminhar, para não perder o equilíbrio ainda. São muitos medicamentos, mas eu estou indo fazer hemodiálise e recuperando, né? Tomei antibióticos fortes e isso foi recuperando a minha saúde. Então, aí vem o seguinte: perseverança. Eu teria todos os motivos para falar: Deus, não dá mais, não aguento. O Senhor tira minha vida, leva, porque eu não aguento. Mas não. Eu sempre falei que Deus tem propósitos na minha vida e que tudo isso que eu estava passando serviria para fazer o que eu estou fazendo hoje, dando testemunho da misericórdia do Senhor nosso Deus em minha vida, das bênçãos que Ele realmente tem derramado. Amém? E eu espero, logicamente, que você não desista, que você não desanime. O segredo disso, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 37, o versículo 5. Salmo 37, 5. Glória a Deus. Diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está aí, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu sou grato a Deus todos os dias pelo fato, né, de Deus ter sempre providenciado nessas situações para mim, providenciando excelentes médicos, excelentes enfermeiros, pessoas que me atendem da melhor forma possível, né, que têm nos atendido. Então Deus sempre tem providenciado o melhor, mesmo diante desta situação. E olha, existe uma palavra que está sendo muito usada atualmente por estudiosos, psicólogos, cristãos, né? Uma palavra chamada resiliência. O que é resiliência? É o nunca desanimar, é a capacidade que nós temos de transformar, de se adaptar à situação, à circunstância em que nós vamos sendo colocados ou vem surgindo em nossas vidas, né? Então a resiliência é isso, as adversidades e a capacidade que nós temos de enfrentarmos isso. E quem nos dá essa capacidade? O Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz o seguinte, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você demonstra o seu amor a Deus, quando você realmente mantém a sua perseverança na fé, as coisas cooperam para o seu bem. Por que eu não fui curado ainda?
se eu oro em busca da cura, ou talvez você não tenha sido curado. São coisas de Deus que a gente não consegue, às vezes, explicar, né? Mas enquanto isso não acontece, continuamos dando toda a honra e toda a glória a Ele. Então, olha, meus irmãos, você que também está nos visitando hoje, não desista, não desanime, seja perseverante, mantenha a sua fé em qualquer situação ou em qualquer circunstância, que o Senhor, nosso Deus, Ele nos recompensará, com certeza. Se não for nessa vida, vai ser na glória, porque lá não vai ter doença, porque lá não vai ter nada que vá trazer dificuldades aí para a sua vida. Então, do que você está talvez reclamando, eu te pergunto novamente, de que você está murmurando, às vezes por pequenas coisas, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na doença. Deixe, entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulações. Ele não quis dizer que nós temos que estar sofrendo, não, mas não prometeu que seria também um mar de rosas, né? Então teríamos tribulações, problemas, e é isso que ocorre. Agora, Deus permite até que se cumpra a vontade dEle. E as coisas de Deus não são no nosso tempo, são no tempo do Senhor, nosso Deus. E olha, eu aproveito tudo que eu passei e que nós estamos passando para dar testemunho do que o Senhor tem feito em nossas vidas, tanto minha e da minha esposa. Eu aproveito a oportunidade para isso sempre, de agradecer a Deus. Às vezes pessoas que estão com problemas, vou lá, a gente dá uma palavra, né? Então, olha, que Deus venha a abençoar a sua vida, que Deus venha realmente a trazer muitas bênçãos sobre você. Tá? Glória a Deus por tudo isso, né? Então, aplaudir o Senhor nosso Deus. Passar aqui para o pastor, já estou quase estourando o tempo que ele me deu, né? Senta aqui. Pode continuar. Há umas 2 semanas atrás, o Ângelo falou para mim assim, numa visita que eu fiz a ele, e aquilo lá me impactou muito. Ele, das vezes que ele vai para Campo Grande para fazer a hemodiálise, ele falou assim: pastor, eu preciso falar de Jesus para aquelas pessoas. Elas chegam lá desesperançadas, elas chegam lá tristes, e eu quero mostrar para elas que Jesus é alegria. Então, irmãos, não tem situação em que a gente não possa testificar Jesus Cristo. Não tem situação em que a gente não possa glorificar a Deus. Ele resumiu um pouco da sua história. O Ângelo era o nosso... trabalhava num assentamento campanário. Por conta da situação de saúde, nós pedimos para ele sair, porque ele precisava se cuidar, né? E era líder de 2 células. Hoje é líder de uma célula Shekinah, né? Está liderando célula, está envolvido com a obra. Então, irmãos, qual é o motivo? Que impede você? O Senhor está te chamando para um nível maior de comprometimento, para que você dê passos de fé nesse ano, para que você realmente viva o propósito do Senhor. E é dessa maneira que nós queremos encerrar. Feche seus olhos. Queria que você colocasse, apontasse agora para Deus os seus motivos
Aponte para o Senhor os seus motivos que têm feito você desistir, que têm feito você estar desanimado. Aponte para o Senhor. Deus conhece seu coração. Hoje não vive mais Moisés, hoje não vive mais Noé, Abraão não está mais entre nós, José do Egito já morreu, Isaías, Jeremias, só estão narrados os seus feitos e as suas histórias na Bíblia. O apóstolo Paulo, os profetas, os apóstolos, não estão mais aqui. Mas aqui estão também heróis da fé, que vão mudar essa geração. Pessoas que acreditam no Senhor, pessoas que acreditam no sobrenatural de Deus, pessoas que estão dispostas a romper com as suas próprias barreiras, com as suas próprias limitações, pessoas que estão dizendo sim para Deus. Se esse é o desejo seu para esse ano, se você quer abrir mão, largar a mão de levantar argumentos para justificar a sua mornidão espiritual, para justificar a sua apatia, o seu esfriamento, se você quer abrir mão disso, e a partir de hoje quer dizer: Senhor, faça de mim um herói, faça de mim um profeta nessa geração, faça de mim um homem, uma mulher comprometida, que creia pela fé, que creia no poder do Senhor, que vai ser um instrumento de Deus. Se você nessa noite quer deixar Deus agir na sua vida, eu quero orar por você. Se coloque de pé no seu lugar. Nós queremos declarar em nome de Jesus que Deus vai fazer o impossível em nosso meio. Começa a